Depois do meu último vídeo sobre democracia, que aliás recomendo muito que vocês assistam, eu acho que não basta criticar ou questionar o que é democracia, ou o sistema que nós chamamos de democracia. Eu acho que melhor do que criticar e questionar o que ele é, eu acho melhor apontar o dano, o maior dano que esse sistema pode fazer na sociedade. Claro, a gente podia falar sobre, sei lá, degeneração do sistema, corrupção, a constante marcha para o totalitarismo, mas eu não falo deles por uma questão muito simples, é porque eles são consequências e não causas. Claro, o sistema ele é a própria doença, mas existe entre a corrupção, a degeneração e o futuro totalitarismo, existe algo no meio, que é a degeneração da própria sociedade. É como um ciclo, o sistema mexe com a sociedade e a sociedade mexe com o sistema. O sistema ele é podre, o sistema ele é inerentemente corrupto, ele vai se corromper. Só que para ele se corromper, ele precisa primeiro mexer na sociedade. Ele precisa corromper primeiro a sociedade. E aí essa roda, o sistema se degenera, degenera a sociedade e assim por diante. Ele tem que influenciar a degradação da sociedade para então se degradar. E qual é o sistema de um Estado democrático de direito? São grupos de poder, grupos de pressão, lutando por poder, lutando por privilégios, lutando por partilhas do Estado. São grupos lutando para que, se um chegar ao poder, ele vai atacar o outro ou privilegiar a si mesmo. Se a indústria verde chegar ao poder, eles vão aprovar leis de subsídios para eles e de impostos para a indústria poluente, por exemplo. É assim que o Estado Democrático de Direito é. São grupos lutando por poder. E no meio disso, no meio desse poder, o campo de batalha principal é a sociedade. E é por isso que, para que o sistema se degrade, é necessário que a sociedade se degrade com o tempo. E isso leva alguns anos, depende do país, depende do poder, depende da Constituição, depende da sociedade. Mas são anos de políticas populistas, promessas. E aqui vai uma lição básica sobre política. Tudo que é errado, tudo que é irracional do ponto de vista econômico é bom e correto do ponto de vista político. Sim, é economicamente errado expandir crédito, dar subsídio para um monte de empresa, criar um bando de programas sociais. Quando você faz isso, o que acontece? A bolsa vai lá em cima, o PIB atinge um nível padrão chinês, o desemprego desaparece, mas mesmo que depois de tudo isso, qual vai ser a consequência? Vai ser uma inflação galopante, uma recessão a nível Venezuela, a bolsa caindo, corrida aos bancos, destruição completa do poder de compra. Mas até que isso ocorra, você vai ganhar eleições, você vai ser popular, você vai conseguir comprar mídia, comprar influencers, vai conseguir ter uma popularidade tão grande, um respeito tão grande que as pessoas vão acreditar em você, mesmo quando você falar que a culpa dessa crise não é sua, é da oposição, é da burguesia, é do exterior, das potências estrangeiras, seja lá o que você quiser. Se você fizer tudo de forma correta, se você tiver um programa de poder, você pode governar um país por, sei lá, 13 anos, igual um certo partido aí de uma certa estrela vermelha. Conflito causa conflito, ódio causa ódio. A gente tende a lutar por aquilo que acreditamos, defender aquilo que acreditamos. E quando alguém diz que o que acreditamos é errado, é incorreto, quando algo que nós defendemos e às vezes propagamos por aí é errado, que nós estamos apoiando, defendendo e propagando uma ideia errada, a nossa reação não é de aceitação. A nossa reação é de repulsão. Nós não gostamos, nos sentimos desconfortáveis. E a partir do momento que isso ocorre, nós atacamos de volta. Só que é aí que tá. Talvez nós não tenhamos o argumento para que isso ocorra. E é aí que o debate morre. O debate não é intelectual, ele acaba se tornando ofensas. E durante anos de degeneração, tanto do sistema quanto da sociedade, as pessoas acabam se tornando fanáticas. Como eu falei, elas adoram o político que botou a economia para cima e odeia o lado que supostamente foi o responsável pela quebra da economia, pela crise da sociedade. Enquanto o outro lado sabe que não é verdade. Sabe que os outros talvez estejam sendo manipulados, comprados. E aí, quando você vê, está um ou outro chamando o outro de alienado, de burro e de ignorante. Criamos estereótipos para botar as pessoas que discordam de nós na mesma caixa. Questionamos a inteligência delas, questionamos as fontes delas. E ao fazer isso, começar esse conflito de pessoas se xingando, as pessoas elas se agarram cada vez mais a essas pautas. O discurso ele é muito reduzido,
todas as discussões acerca de sociedade, filosofia, economia e política, elas vão ficando cada vez mais simplistas, como se as soluções fossem óbvias, como se as soluções fossem claras. E se você discorda dessas soluções óbvias e claras e simples, você é burro, você é ignorante, você precisa estudar. O debate ele morre de várias formas, abrindo um grande caminho para a grande e famosa desinformação. Grupos, facções, organizações que têm pautas semelhantes ou valores semelhantes, mas discordam quanto à proporção, velocidade, extremismo, elas começam a se fundir. Elas começam a deixar as diferenças de lado e se fundir. E é aí que um dos principais fatores do porquê a simplificação dos conceitos, das ideias ocorre. Porque você tem que começar a fazer concessão. As pessoas estão com raiva. Então as pessoas têm que começar a pegar ideias simples. Não existe mais razão, não existe mais pensamento. Apega o que é simples e que eles usam para ser óbvio. Mesmo que para que pareça correto isso, mesmo para que essa ideia pareça certa, tenho que contar meias verdades e meias mentiras, meios fatos. Enquanto tudo isso ocorre, que isso é um processo, isso vai ocorrendo aos poucos, enquanto tudo isso ocorre, o sistema está se degradando. E por que ele se degrada? Políticas populistas, intervencionismo, autoritarismo, intervenção dos três poderes. E aí, conforme isso vai acontecendo, a crise na sociedade vai piorando. Por quê? Porque conforme o sistema vai se degradando, as notícias, as pautas sobre o sistema vão aumentando. Conforme vai tendo mais corrupção dentro do sistema, o debate sobre o sistema na sociedade é maior. Conforme as políticas do sistema vão fracassando ou vão dando certo na visão de uns, mas sendo responsável do fracasso depois na visão de outros, esses debates eles vão aumentando. Essas ideias vão ganhando força. E vai chegar um momento em que essa crise vai ficar tão desconfortável que todo mundo vai começar a exigir posição. Você não pode ficar em cima do muro. As pessoas vão exigir que você se posicione. Você é a favor ou contra? Vermelho ou azul? Como se tudo fosse simples assim. E você não adianta você falar que não tem opinião política ou que você é de centro, porque o centro, a partir do momento que chega nessa posição, nesse tipo de polarização, onde todos os ramos começam a se unificar, a se simplificar e se a extremizar, a deixar o debate de lado e apenas ignorar o outro, xingar o outro, não existe mais centro. Ah, eu sou de centro. Parabéns. Significa que você está à esquerda da direita. E você está à direita da esquerda. Você vai ser atacado pelos dois lados. E aí que tá, mesmo que você não seja, sei lá, você é de centro-esquerda. Ainda assim você está à direita da esquerda e à esquerda da direita. Então não existe mais vertentes, correntes, ideias divergentes. Tudo começa a se fundir e a se extremizar, porque não existe mais debate. Um lado vê o outro como um bando de imbecis irracionais, sem estudo, que não enxergam a óbvia verdade à frente deles e que tudo é tão simples, eles são tão idiotas, a irracionalidade deles é completamente destrutiva e eles têm que ser combatidos. Vamos humilhá-los, vamos xingá-los, vamos talvez destruí-los se necessário. Tudo pela paz, tudo pelo bem maior, tudo pelas pessoas civilizadas, pelas pessoas de bem. Vamos lembrar de um famoso youtuber infantil que adora pintar o cabelo de várias cores, onde ele usa sua influência, seu dinheiro, para fazer pressão na sociedade, pressão no sistema, pressionar outras pessoas a darem opinião e acusar e atacar as pessoas que discordam dele. Censurar pessoas que discordam dele, da vertente dele. Isso está acontecendo aqui e agora. E é claro, você pode ver isso em vários lugares. Você vê relacionamentos tendo brigas por conta de política, porque o namorado votou em certo candidato. Amizades terminando por conta disso. Porque se você defende fulano, se você defende essa ideia específica, você obviamente defende várias outras ideias juntas. Por quê? Porque a polarização coloca todo mundo na mesma caixa. Porque não há espaço mais para debate, a sociedade, o sistema se degradou, existe crise econômica, política e social. Não há espaço para debate, tem que ter solução imediata, como se políticos fossem messias, como se uma ideia ou um partido fosse messias, e essa ideia óbvia é inteligentíssima, e se você fosse estudado, você apoiaria essa ideia. Ou, se você fosse estudado, você rejeitaria essa ideia.
É aí que o extremismo ocorre. É aí que a sociedade não apenas vai se polarizar, como vai se radicalizar. E é interessante porque muitas vezes, a partir do momento que isso chega a um nível tão forte, eles não percebem, mas os dois lados defendem quase que as mesmas coisas. Eles só discordam o porquê e como vão acontecer. Mas é mais uma questão de símbolos e bandeiras e supostos valores, motivos, motivações. Mas na realidade eles defendem o mesmo curso de ação. Qual a diferença de um governo socialista democrático hoje em dia do que o regime militar fez na economia? Na prática eles apenas defendem proporções diferentes ou abordagens diferentes, mas a forma de se fazer é a mesma. Normalmente é uma forma autoritária, normalmente é uma forma de intervencionismo, de regulacionismo, não apenas da economia, mas da sociedade, interferir na sociedade, na forma como a sociedade age, porque não importa qual caminho vença, o autoritarismo vai vencer de qualquer forma. E é por isso que eu falei que coisas como corrupção e a longa marcha até o totalitarismo, motivo porque as democracias do mundo estão morrendo e de forma legal dentro do próprio sistema de leis do sistema democrático, é totalmente correto, é totalmente racional, é totalmente previsível esse rumo, sendo que um vai degenerar o outro. A sociedade ela fica emburrecida, e aí organizações, grupos, intelectuais, jornalistas, empresários têm que tomar um lado. Seja por fatores pessoais, ideológicos, deles acreditarem naquele símbolo, naquela bandeira, ou por razões de privilégio. De novo, isso é democracia. O Estado Democrático de Direito são grupos lutando por privilégios. E se você apoiar tal grupo, pode ser bastante benéfico para você. Se você é um artista, apoiar certo político pode ser bastante benéfico para você. As políticas dele podem ser bastante lucrativas para você. E essas pessoas poderosas, influentes, pessoas que têm uma certa força, recursos, começam a se unir. Mesmo que eles discordem de uma coisa ou de outra, eles se unem. E essa polarização, essa radicalização da sociedade, ela tem 3 caminhos. E é por isso que ela é um ponto decisivo. Porque ou esse sistema ele começa a regredir, ele começa ou a se desmontar, seja aos poucos, porque sei lá, a polarização e a crise deu uma estagnada, ou ela não atingiu um ponto de conflito forte o suficiente para causar alguma mudança. Então ela começa ou a se desmanchar, o sistema começa a se desfazer. Às vezes alguma reforma, seja uma reforma gradual, uma grande reforma rumo a, sei lá, transparência, maior descentralização do poder, diminuição do poder, ou ela pode continuar progredindo, e como progredindo quer dizer a degeneração do sistema, onde o sistema democrático, no caso que a gente está falando, ele morre. A partir do momento que isso ocorre, ele pode seguir 2 caminhos. Ou ele vira uma anocracia, e o que é uma anocracia? A anocracia é a mais comum forma de regime autoritário que existe hoje. Ela é uma democracia moribunda. Existem eleições? Sim, mas extremamente questionáveis e provavelmente fraudadas. Existe um partido extremamente poderoso. Ele não existe um partido único, mas existe um partido que ele comanda a maior parte das coisas. Empresas de regulamentação, estatais, Congresso, Suprema Corte. É um partido muito poderoso. Normalmente o Estado tem um poder gigantesco e o poder é bastante centralizado nas mãos, normalmente, do presidente da República. As anocracias, elas são hoje a forma de regime autoritário mais comum que existe no mundo. Você tem países como Rússia e Turquia sendo consideradas anocracias. É sim possível derrubar o Putin no voto. Mas se você tentar, você pode acontecer a mesma coisa que aconteceu na Venezuela. Vocês vão se lembrar que a Venezuela era uma anocracia. A Venezuela era uma anocracia. Era possível derrotar o Maduro no voto. E tanto que fizeram. A oposição se organizou e conseguiu derrotar o Maduro nas eleições legislativas. Até que o Maduro acabou com essa ideia de anocracia. Vamos se lembrar que o Maduro teve uma vez que chegou até mesmo a fechar o Congresso. E aí que tá. A anocracia, ela pode ou continuar e depois virar uma ditadura, ou ela pode ir direto para uma ditadura. Normalmente a anocracia ela vira uma ditadura quando ela fica ameaçada. Porque a anocracia ela é um regime bastante instável. Se a anocracia ela é ameaçada, se a ordem vigente ela é ameaçada, a anocracia ela se torna uma ditadura, como ocorreu na Venezuela. Ou então, com a degradação do sistema,
ele pula direto para uma ditadura. Mas existe um terceiro caminho, que é quando a sociedade se degrada mais rápido do que o sistema político. Se o sistema político se degrada mais rápido que a sociedade, o que vai acontecer é ou uma anocracia, ou um regime totalitário, ou o desmonte do sistema, que é aí que começa a liberalização. Às vezes tem secessão, pode se dividir em mais países, descentralização do poder, mais transparência, uma nova constituição mais liberal. Ou ela pode ir no caminho contrário, que é se tornar uma ditadura, um regime autoritário, uma anocracia. Mas se a sociedade ela se degrada mais rápido, as polarizações ficam tão fortes, tão radicais e tão ignorantes, nasce então uma guerra civil. Se a sociedade se degrada mais rápido que o sistema nesse período, nessa fase de polarização, vai ocorrer uma guerra civil. Porque se o sistema ele se degrada mais rápido, como isso vai acontecer? Um dos lados que está brigando vai chegar ao poder, vai ter mais poder. E aí ele vai manipular o sistema, ele vai se utilizar de mentira, desinformação, da enorme massa que ele tem, a enorme massa radical e irracional que ele tem, para chegar ao poder e para fazer as reformas que ele quer. Aumentar o poder dele, centralizar ainda mais o poder, criar novas estatais, novos cargos, aumentar o número de cargos e indicações no judiciário, expandir o limite de mandatos, aumentar os anos de mandato, como ocorreu em países como Rússia e Turquia, mudar o sistema eleitoral, fraudar eleições. Esses grupos polarizados vão tentar fazer isso no sistema, e se um deles vencer, é isso que começa a acontecer, e é por isso que o sistema ou vira uma anocracia ou uma ditadura. Porque um tomou o poder, ou um está lutando contra o outro. Como a gente pode dar um exemplo, o regime militar de 64. A gente estava bem perto de ser uma ditadura, com os partidos de esquerda, com os trabalhistas e com os comunistas. João Goulart estava tentando fechar o Congresso e governar por decreto. Ou nós virávamos um regime de esquerda ou um regime de direita com regime militar. São coisas que ocorrem, são a polarização. Mas isso depende do país e da cultura. Como eu falei, a maior parte dos países de tendência autoritária hoje se tornam anocracias e não ditaduras. Isso depende do contexto, depende da cultura, depende da sociedade. Muitas vezes, dependendo do país, é mais comum que o sistema ele começa a regredir em vez de progredir rumo ao totalitarismo ou à guerra civil. Você pode ter um país onde as pessoas simplesmente saem às ruas protestando, e você pode ter um país onde as pessoas saem às ruas com armas. Ódio gera ódio, violência gera violência, ignorância gera ignorância. Esse é o alimento da polarização. Esse é o maior problema do sistema democrático. O Estado Democrático de Direito são grupos lutando por poder. E para eles chegarem ao poder, eles precisam da sociedade. E é por isso que as democracias inevitavelmente entram em crise. Porque o sistema político, ele cria recursos e motivações para que esses grupos lutem entre si. E para isso eles precisam mentir, promessas populistas, fraudar, irracionalidades econômicas. Existem motivações para que isso ocorra. O sistema democrático de direito, ele cria isso. E é por isso que você vê países entrando em crise ao redor do mundo. É por isso que você está vendo uma tendência autoritária do mundo, seja à esquerda ou à direita. No Brasil isso ocorreu duas vezes. Uma na década de 30, que levou à Era Vargas. E vamos lembrar que também teve a Revolução Constitucionalista, que foi, alguns dizem que é o mais perto que o Brasil teve de uma guerra civil, fora a intentona comunista. E na década de 60, onde você vai ter o regime militar. Como eu falei, João Goulart tentou governar por decreto. O Brasil naquela época chegou bem próximo de uma guerra civil. O João Goulart tentando fechar o Congresso, Brizola armando uma guerra civil, os militares tendo que tomar o poder, sendo que foi o próprio Congresso que destituiu João Goulart. Agora a gente vive um contexto de polarização também. Basta você olhar em volta, nós estamos vendo exatamente as mesmas coisas. Você tem a esquerda começando a se unificar, já planejando uma chapa conjunta para 2022. Você teve o próprio Bolsonaro falando de aumentar cargos no judiciário. Você não está tendo nenhum debate atual na sociedade. As pessoas estão simplesmente gritando umas com as outras. Já falei o que eu falei aqui. Amizade terminando por conta de política. Pessoas chamando umas outras de fascistas, racistas, estereótipos, botando todo mundo na mesma caixa. Como se você defendesse uma ideia, você defendesse todas essas ideias juntas. Sim, vivemos uma polarização política atual. Só que temos um contexto diferente de 64 e de 1930. E não apenas nós, mas os Estados Unidos da América está passando por isso. E você vai perceber que várias coisas que eu citei aqui nesse vídeo estão acontecendo com os Estados Unidos. Protestos violentos,
pessoas sendo armadas nas ruas, fraudes eleitorais, um presidente se recusando a deixar o cargo, o Joe Biden falando de aumentar cargos no judiciário, na Suprema Corte. Basta ver se os Estados Unidos vão se tornar uma anocracia, se eles irão entrar em uma guerra civil, ou se o sistema vai começar a regredir, a se desmontar, ou estagnar por um tempo. Mas pra gente ver isso nós teremos que esperar. Mas a gente tem que lembrar que os Estados Unidos foi criado sobre um país de liberdade, sobre princípios de liberdade. Mas sobre o Brasil, primeiro que nós temos que analisar as eleições municipais agora, porque as eleições municipais, já falei isso, as eleições municipais são bases para as eleições gerais, para presidente e Congresso. Basta ver quais partidos progrediram nessas eleições para ver o risco que nós corremos. E nosso país, ele é um dos piores nos rankings de educação. Somos considerados o terceiro país mais ignorante do mundo. Temos a terceira maior constituição do mundo. Temos um estado gigantesco, uma constituição que dá um enorme poder para o estado, e nós temos um histórico de governos autoritários, ditaduras e golpes. No caso brasileiro, eu acho que é melhor nós termos os olhos bem abertos sobre o que vai acontecer nessa polarização. Que caminhos essa polarização brasileira vai nos levar. Mas eu não estou muito otimista.